Olá outra vez. Eu hoje venho aqui para vos falar de manipulação e da forma como Estados democráticos manipulam propositadamente as massas e nos dão uma sensação de aparente liberdade que na verdade não é. Indiretamente eu já vos tenho aqui falado de algumas, mas hoje quero-vos falar de uma em especial. Há um senhor nonagenário chamado Noam Chomsky, há de aparecer aí uma ligação para ele, que fala, que identificou 10 estratégias para a manipulação das massas que os governos usam. E eu hoje quero-vos falar da segunda, porque tenho visto comentários nas redes sociais que me levam a ficar muito preocupado. E então vou-vos falar desta estratégia, vou-vos dar exemplos concretos do que é que está a acontecer e depois, como defensor da liberdade que sou, depois de ter cumprido com aquilo que eu acho que é a minha obrigação moral, que é, estando eu esclarecido, tenho o dever de informar, depois cada um de vós tomará as decisões que achar por bem e tirará disto as ilações que quiser. Okay? A estratégia que vos vou falar chama-se problema, reação, solução. Quando os Estados querem implementar medidas que não são bem aceitas socialmente ou que a lei não as permite, criam o problema, enfatizam o problema e fica sossegadinho à espera que seja a população a pedir a solução que o Estado quer implementar. Imaginemos, começamos a ter problemas de segurança no centro histórico de uma cidade. O tráfico de droga começa a ser uma coisa completamente desproporcionada. Os moradores, que também já não são do século passado, fartam-se de escrever mails a dar nota da situação. E a polícia raramente aparece e raramente liga. Qual é que é o passo óbvio? Ou melhor, estas coisas depois alastram-se a cidade. Imaginem que depois há sinalética para ajudar os munícipes a perceber qual é que é o tempo que os autocarros demoram a passar. E essa sinalética acaba vandalizada. Um município, neste caso o Estado, que é um município, é o Estado dentro da nossa realidade, depois vai para as redes sociais a queixar-se de que há muito vandalismo. Faz o choradinho, faz as lágrimas de crocodilo e vai para as redes sociais a queixar-se. As pessoas depois começam a pedir: metam câmaras de videovigilância, instalem circuitos CCTV, que isto já não acontece. Ora, eu tenho a dizer a estas pessoas que isso não é verdade. E vou-vos deixar também alguns por aqui uma ligação para um artigo de opinião que cita fontes e depois vocês, se quiserem, procurem as fontes. Eu sou daquelas pessoas que acham que devemos ensinar a pescar, não devemos dar o peixe. Portanto, se vocês quiserem, de facto, ir encontrar a informação, eu digo-vos onde ela está. Vocês é que têm que a procurar. E aí vai procurá-la quem de facto quer procurar. Ok? Pronto. Há de aparecer aqui um artigo que fala sobre a realidade da implementação de sistemas de videovigilância, sobretudo em Portugal, onde já há perto de 800 câmaras na rua.
E o resultado prático da instalação de câmaras de vigilância em Portugal é a guetização da sociedade. Ou seja, nós instalamos câmaras de vigilância para controlar algumas zonas. E os bandidos mudam de sítio. Quando os bandidos mudam de sítio, vão para outras zonas e com o tempo estabelecem-se guetos como? Foi observado em Portugal um fenómeno muitíssimo raro, que é, depois de instaladas câmaras de vigilância, os imóveis nessa zona onde estão as câmaras de vigilância começam a ser adquiridos pelas elites. E depois as elites o que fazem é ter os circuitos de CCTV, de câmaras de vigilância, que eram supostamente para nos proteger a todos, a trabalhar para eles, que é para terem o seu património guardadinho. E os guetos acontecem quando depois os bandidos se mudam para o outro lado. Ora bem, se me falarem em Londres, que é maior que Nova Iorque e que tem bairros com centenas de milhares de pessoas, tem uma zona que é Camden, por exemplo, que é um bairro onde fervilha a música, fervilham as artes, fervilha tudo, e consequentemente até pode haver ali bolhas de crime. Eu entendo que numa cidade com 8 milhões de habitantes possa ser necessário a instalação de circuitos de CCTV. CCTV é Closed Circuit de TV, circuitos fechados de vídeo de TV. Mas para isso é preciso que existam brigadas de intervenção. Aquilo que está a acontecer na cidade da Guarda, para mim, é grave, principalmente porque eu tenho sérias razões para pensar que é isso que se quer. Muito provavelmente ao nível do Ministério, do Ministério da Administração Interna. Muito provavelmente haverá alguma emanação da parte do Ministério da Administração Interna que dá diretrizes às pessoas, porque eles precisam poupar dinheiro, não querem polícias na rua e acham que as câmaras de vigilância resolvem. É mentira, não resolvem, só agravam o problema. Porque criam guetos, as pessoas, os criminosos e as zonas de crime alastram-se, obviamente, para as zonas menos privilegiadas, para outros bairros, e os sítios, como já disse, onde aparecem as câmaras de vigilância. Está provado que depois são adquiridos pelas elites e temos circuitos internos de vídeo a guardar o património das elites, e isto é normal. É a sociedade a aproveitar-se das características daquilo que é comum. É normal. Isto para dizer que as câmaras de vigilância não resolvem. Isto para dizer que existe uma coisa estudada que se chama estratégias para a manipulação das massas, e que esta estratégia que nós estamos a assistir em tempo real, que é o problema, reação, solução, está a ser implementada agora, e o que é grave é que nós já começamos a ter pessoas a exigir videovigilância nas ruas. Falta-me agora explicar porque é que não faz sentido em Portugal. Porque a Constituição da República Portuguesa define um conjunto de direitos fundamentais. Um direito fundamental é um direito que não pode ser retirado a um cidadão português de plenos direitos. O que é um cidadão português de plenos direitos? Uma pessoa que está presa não é um cidadão português de plenos direitos. Está reduzido em alguns direitos. Por exemplo, não pode votar. Por exemplo, não tem direito à liberdade. Portanto, é importante dizer, um cidadão português de plenos direitos, com todas as faculdades, por exemplo, uma pessoa deficiente, não é um cidadão português de plenos direitos. Tem alguns direitos diminuídos em função da sua circunstância. Mas um cidadão português de plenos direitos tem um conjunto de direitos fundamentais consagrados na Constituição. Esses direitos fundamentais são, por definição, são direitos que não podem ser retirados em circunstância alguma.
O direito à vida. O direito à vida é um direito fundamental. Ninguém pode tirar a vida a ninguém em Portugal. Nem a justiça. O direito à liberdade de expressão. Ninguém pode tirar a um cidadão português de plenos direitos a liberdade de expressão. E o direito à privacidade. Ninguém pode tirar a um cidadão português de plenos direitos o direito à privacidade. E quando nós estamos a falar de videovigilância, estamos a falar de direito à privacidade. O meu direito de andar por onde eu quiser, se não andar a fazer mal a ninguém. E depois dir-me-ão, mas os centros comerciais têm circuitos integrados de vídeo. Pois têm, mas os centros comerciais são privados, não são públicos. E à entrada têm um dístico que informa às pessoas que ali está-se a proceder à gravação de imagem e vídeo. Portanto, eu tenho sempre a escolha de, se não quiser ser filmado nem gravado, de não entrar. Um espaço privado que me informe que estão a ser recolhidas imagens e som lá dentro, dá-me ali a escolha de eu querer ou não querer ser filmado. Portanto, se não quiser ser filmado, não vou. É uma diferença. Agora, circuitos internos de vídeo no espaço público, eu digo sempre isto, só por cima do meu cadáver. E muito menos numa cidade com 19 mil habitantes, que é uma aldeia, como a Guarda, em que o problema se resolve com a polícia na rua. Portanto, o meu apelo aos guardenses é este. Exijam polícia na rua. Não peçam sistemas de vigilância eletrónica nem circuitos de vídeo. Porque esse também não vai dispensar o capital humano. Aliás, devo-vos dizer, hoje fugiram 5 pessoas de uma cadeia. Fugiram 5 pessoas de uma cadeia porque o Estado português achou que a vigilância eletrónica substituía os guardas prisionais. Vamos ver o que é que isto vai dar, mas se olharem para as notícias é isso que se diz. O governo português não quis meter homens, meteu câmaras de vigilância. E agora os presos fogem. Não caiam na asneira de andar a exigir circuitos de vídeo no espaço público só porque há criminalidade. Isto é uma estratégia, é pensada para nos manipular, para nos influenciar e para sermos nós a exigir que os nossos direitos fundamentais nos sejam retirados. Pensem bem nisto. Boa tarde.